pessoal! Como eu já havia adiantado na semana passada, hoje eu vim aqui para tratar sobre a decisão do STF do dia 22 de setembro a respeito da dupla paternidade, ou seja, a decisão que possibilitou que uma pessoa tenha os seus direitos resguardados não apenas com relação ao seu pai socioafetivo, mas também com relação ao seu pai biológico, caso essa pessoa venha a conhecer o seu pai biológico. E aí, imaginemos a seguinte situação: uma mulher engravidou, teve o seu filho ou sua filha e por algum motivo que não nos interessa, que não vem ao caso aqui pra gente, não registra o nome do pai da criança na certidão de nascimento. Seja porque ela preferiu não contar ao pai da criança que ela estava grávida, seja porque o pai da criança não quis assumir e abandonou a mãe com o filho, com a filha. Mas o fato é que na certidão de nascimento dessa criança não consta o nome do pai biológico. E aí, imaginemos que um ano depois ela conheceu uma outra pessoa. Se apaixonaram, resolveram formar uma família, estruturar uma família, e essa pessoa que ela conhece resolve registrar essa criança como se fosse seu filho. Ele pensa, eu não sou pai de sangue, eu não tenho o mesmo sangue, mas pai é quem cria, pai é quem dá amor, e eu quero criar essa criança como se fosse meu filho. E assim acontece, essa pessoa registra a criança como se fosse seu filho e se torna, portanto, seu pai socioafetivo. E aí, o STF decidiu, que a paternidade socioafetiva e a paternidade biológica podem e devem conviver, uma não sobrepõe a outra. E aí, isso faz com que a pessoa possa pleitear direitos com relação ao seu pai biológico, tais como pensão alimentícia, a herança, o direito de herança e até mesmo a mudança no cartório, do seu registro em cartório, caso seja do seu interesse. Então, ela pode, por exemplo, a partir dessa decisão, incluir, por exemplo, o nome do pai biológico na sua certidão de nascimento. Segundo o STF, isso é possível. E é possível também pleitear pensão alimentícia e a herança. Foi isso que fez com que muita gente assustasse com a decisão, porque isso vai possibilitar que essa pessoa tenha direito a duas heranças, não só a herança do seu pai socioafetivo, mas também a herança do seu pai biológico. E o caso que o STF decidiu foi mais ou menos esse. Foi uma mulher que pleiteou o direito à pensão e o direito de herança em relação ao seu pai biológico, mesmo tendo seu pai socioafetivo. E o pai biológico, como tese de defesa, no seu recurso, argumentou que não, que ele não tinha nenhuma obrigação com relação àquela mulher, porque ela tinha um pai socioafetivo que registrou e que assumiu a sua paternidade e que, portanto, ele não tem nenhuma responsabilidade, nem com relação à pensão alimentícia, tampouco com relação ao direito de herança. E o STF decidiu que não, que a paternidade socioafetiva não se sobrepõe à paternidade biológica e que as duas devem, inclusive, coexistir, de modo a tutelar de uma forma mais efetiva, de uma forma mais eficiente, todos os direitos daquela pessoa. E aí, quando eu li a decisão, logo de cara, eu discordei. Eu falei assim, nossa, mas como assim? Porque a legislação, ela é muito clara ao determinar que o vínculo de adoção acaba extinguindo, vai extinguir os vínculos anteriores, os vínculos originários, Interpretando a lei, a gente chega nessa conclusão, que o vínculo de adoção vai romper com o vínculo anterior. E aí, logo de cara, eu pensei assim, não, mas tá errado, porque
se houve, né, a adoção, se essa pessoa assumiu a paternidade socioafetiva deve então prevalecer sobre a paternidade biológica. Esse foi o meu pensamento logo quando eu li a decisão. Mas depois eu parei para refletir a respeito disso, cheguei à seguinte conclusão, que a decisão ela faz sentido porque essa pessoa ela não tomou nenhuma decisão. Não foi ela quem decidiu não conviver ou não ter um pai biológico registrado na sua certidão de nascimento. Essa decisão ela foi tomada por alguém. Não foi essa pessoa que decidiu não conviver com o pai, principalmente ainda se a gente for pensar numa rejeição, né? Se foi o próprio pai que rejeitou o filho e não quis assumir o filho. Então, aí eu cheguei à conclusão que é justo sim que essa pessoa tenha os seus direitos resguardados, porque na verdade em momento algum ela tomou alguma decisão. Então eu acabei chegando à conclusão de que eu acho justo, né? Acabei achando justa a decisão proferida pelo STF. E aí hoje eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês e até a semana que vem com outro vídeo, com outro assunto sobre a polêmica dos medicamentos de alto custo. A decisão que está rolando lá no STF, que vai ser um desafio para mim gravar a respeito disso, porque eu ainda não tenho uma decisão formada, uma opinião a respeito disso. Até semana que vem, muito obrigada!